Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, aqui estamos para mais um estudo do nosso livro A Gênese, no programa Luz na Penumbra, né? Programa na Rádio Rio de Janeiro, Fundação Paulo de Tarso. E aqui, continuando nossos estudos, eu sou Carlos Alberto Ferreira e darei continuidade sobre a aparição de Jesus após a morte, após a sua morte. Então nós vamos continuar hoje a partir do item 58. E é aquela passagem de Tomé, né? Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Tomé, porém, lhe disse: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, se não puser o dedo no buraco feito pelos cravos e a minha mão na chaga do seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, encontrando-se os discípulos ainda no mesmo lugar, e Tomé com eles, Jesus veio, estando as portas fechadas, e se colocou no meio deles. E lhes disse: a paz seja convosco. Em seguida, disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e olha as minhas mãos. Estende também a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: tu creste, Tomé, porque viste. Felizes os que creram sem ver. Essa passagem nós vamos encontrar em João, no capítulo 20, versículos 24 a 29. Essa passagem ela faz uma referência e deixa uma mensagem profunda para os nossos corações, né? A questão da incredulidade, da questão de que precisamos ser mais fiel a esse sentimento, a essa virtude, né, que é a fé. Precisamos usar a nossa razão de forma para que a gente busque raciocinar realmente naquilo em que é próprio, né, natural, né, da nossa vida terrena, que são essas manifestações, as questões das aparições, de que mostrar, né, a realidade do espírito, né? Então Jesus ele veio mostrar que nada acaba com a morte. Esse é o grande legado para todos eles, de que nós somos espíritos, né? E como espírito nós sobrevivemos a essa morte do corpo físico. Então precisamos crer nessas questões que foram muito bem exemplificadas pelo Mestre Jesus, para que não tivéssemos dúvida de que somos espíritos criados pelo nosso Pai. Então, ele mostra aqui para
para o Tomé, entendeu? Ele faz questão de mostrar para que Tomé não titubeasse na sua fé, para que ele pudesse ser fiel a essa credulidade. Entende? Então ele busca, então ele permite que Tomé assim o faça. E naquele momento ele não deixava de passar mais um grande ensinamento para todos nós. Que toda a estada de Jesus entre nós foi nos ensinando a beleza que é ser um espírito imortal. O quanto é necessário para o espírito buscar as virtudes, a questão da benevolência, a questão da indulgência, né? Do perdão, da abnegação, da renúncia, muitas vezes, que vamos precisar realizar em prol do bem que precisamos fazer realmente, em prol de servir ao nosso próximo. Todo esse processo, se nós não tivéssemos a concepção do espírito, de que somos espíritos imortais, nós não poderíamos crer de que precisamos realmente seguir os passos do Mestre Jesus. E aí, continuando no item 59, né, nós vamos vendo que Jesus ainda se mostrou aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Então foram várias aparições de Jesus. Ali ele se fez ver da seguinte maneira: estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu, e os dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Os outros disseram: Nós também vamos contigo. Foram e entraram numa barca, mas naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus apareceu na margem sem que seus discípulos o reconhecessem. Então lhes perguntou: Filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam: Não. Ele lhe disse: Lançai a rede do outro lado da barca, e acharei. Eles lançaram e quase não puderam retirá-la devido à grande quantidade de peixe. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: E o Senhor? Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu a túnica, pois estava nu, e se atirou ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distante da praia mais do que 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de João, no capítulo 21, item 8. Então nós vamos ver, né, mais uma demonstração de Jesus, mais um exemplo de visibilidade, de expansibilidade, né, perispirítica, né, dessa plasticidade que esse corpo espiritual possui, né, das suas propriedades, e a ponderabilidade, né, a questão até que tem um peso, né, vamos dizer assim, né, a permissão do toque. Então, mais uma vez, Jesus dando essas demonstrações, né, de que o mundo espiritual ele está ligado ao mundo material. Nós estamos interligados. É aquilo como o nosso querido
Paulo, apóstolo, no livro Paulo e Estevão, ele traz para a gente que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. E falava dos seres espirituais que estão ao nosso lado, que convivem conosco, que estão, que interferem, inclusive, na nossa vida, nos acontecimentos da vida, né? Então, isso para a gente, né, é uma demonstração de que tanto o plano espiritual quanto o plano material estão interligados. Então, estamos vivendo interligados uns com os outros, né? Encarnados e desencarnados. E Jesus traz essas demonstrações, trazendo para esses apóstolos, né? Para que eles buscassem realmente o reino dos céus. Porque realmente valia muito a pena segui-lo, trabalhando no bem, levando o Evangelho a todas as regiões possíveis, né? Para que o Evangelho não só chegasse a todos os povos, mas que penetrasse profundamente em nossos corações. E no item 60, Kardec vai mostrar para a gente o seguinte: depois disso, eles o conduziu para fora da vila, em direção a Betânia, e tendo levantado as mãos, os abençoou, e após abençoá-lo, separou-se dele e foi levado ao céu. E aí, aquela aparição, aquela materialização, ela chegando ao seu término, ela se desfez. E aí Jesus segue rumo ao alto, né? Com o que eles falam. Então, o quanto isso foi importante, isso nós vamos encontrar essa passagem aqui em Lucas, né? No capítulo 20, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no item 50 a 53. Nós estamos no programa Luz na Penumbra, né? Eu sou Carlos Alberto Ferreira e estamos estudando o livro A Gênese, né? Autoria do nosso querido Allan Kardec. E hoje, especialmente, nós estamos falando das aparições de Jesus após a sua morte, que iniciou no item 56, no capítulo Os Milagres do Evangelho, no item 56, e já fechamos o item 60. E agora passaremos ao item 61, e que diz assim: as aparições de Jesus após a sua morte são narradas por todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados que não permitem que se divide na realidade do fato. Essas aparições, aliás, são perfeitamente explicadas pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar a tangibilidade. Se observarmos as circunstâncias em que ocorrem as diversas aparições de Jesus, reconheceremos nele, nesses momentos, todas as características de um ser fluídico. Ele aparece e desaparece inopinadamente, é visto por uns e por outros não, sob aparências que não o fazem ser reconhecido, mesmo por seu discípulo. Ele se apresenta em recintos fechados onde um corpo carnal não poderia penetrar, e sua própria linguagem não tem a vivacidade característica de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam dessa maneira,
Numa palavra, todas as suas atitudes têm alguma coisa que não é do mundo terreno. A sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. E ao vê-lo, seus discípulos não lhes falam com a mesma liberdade. Eles sentem que esse não é mais o homem. Então aqui, tudo que nós já conversamos anteriormente sobre as questões da materialização, eles vêm aqui Kardec nos narrando, né, que todos esses fenômenos são perfeitamente normais, naturais, devido ao nosso próprio perispírito, né? A essa plasticidade, a essas propriedades do espírito, como tangibilidade, como expansibilidade, né? Sobre todas essas questões que, plasticidade, por exemplo, né? Que vai nos facultar esse tipo de aparições, de materializações, uma hora numa forma, outra hora podendo, pela plasticidade do próprio perispírito, de uma outra forma, mas sempre com aquelas características fluídicas, né, do qual se apresenta. Então, nesse sentido, nós vamos continuar aqui. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem ele quis se fazer ver. Se estivesse com seu corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando estava vivo. Ignorando a causa primária do fenômeno, das aparições, seus discípulos não se davam conta dessa particularidade, que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles, aquele devia ser o seu corpo ressuscitado. Então, essas aparições de Jesus, porque essas questões da aparição e materialização, né, essa diferença é que na materialização todos podem ver, né? Quando um espírito se materializa, independente da mediunidade de cada um, independente disso, será visto. Mas quando é uma aparição, só poderão ver aqueles que realmente têm essa condição da segunda vista, da vidência, né? Ou da clarividência, entendeu? Seja ela, né, que esteja no processo natural ou que seja provocada. Então a aparição, ela tem essa observação a ser notada, tá? Então só verão aqueles que realmente terão a condição de realmente ver também com os olhos da alma. Já a materialização, ela pode, devido à sua consistência, né, ela pode ser vista pela nossa visão física, né? Então, essa é a diferença que se estabelece aqui. Isso está, inclusive, fechando aqui no capítulo 14, nos itens 14 e 15 a 38, né? Vai falar sobre a questão do perispírito. E já no item 62, enquanto a incredulidade rejeita todos os fatos praticados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como lendários, o Espiritismo dá uma explicação natural à maior parte desses fatos e prova a sua possibilidade, não somente pela teoria das leis fluídicas, como pela sua identidade com fatos semelhantes produzidos por muitas pessoas nas condições mais comuns. Por esses fatos serem, de certo modo, de domínio público, eles não provam nada em princípio com relação à natureza excepcional de Jesus.
Então nós vamos ver que realmente, né, a humanidade era uma antes de Jesus e passa a ser outra depois de Jesus, né? Quando Jesus traz essa capacidade, né, de nos dar amor, de servir e de nos mostrar que o Espiritismo tão bem vem explicar essas questões cristãs, né? Vem trazer esses fenômenos que antes a incredulidade não levava para o âmbito do fantástico, do extraordinário, dos mistérios ocultos de Deus, né? O Espiritismo vem nos colocar que, com muita naturalidade, que são fenômenos, né, muito próprios da nossa própria natureza, né? Como o fenômeno que nós vamos ver sobre a mediunidade curadora, né? Aquela capacidade de curar, aquela capacidade de nós desejarmos ardentemente, quando damos um passe, né, em alguém, desejar ardentemente que ele se cure, que ele se restabeleça, né? Então, quando nós temos essa vontade de servir, quando nós amamos aquilo que nós fazemos, né, e a capacidade de amor, né, do Cristo chegava a curar à distância, curava vários de uma vez só. Vamos lembrar da cura dos 10 leprosos, né? Jesus nem chegou perto, ele pediu para que eles entrassem e seguissem para Jerusalém, e eles foram curados no meio do caminho. Foi uma cura, a gente costuma dizer, uma cura por atacado, né, dos 10, da qual um só voltou para agradecer. Mas todos foram curados das chagas do seu corpo. Mas um voltou para agradecer e foi curado do espírito. Os outros foram curados do corpo, porque a capacidade de amor do Cristo era imensurável. Então, curaria as chagas de todos os corpos que estivessem necessitados de cura. Mas os nossos queridos irmãos que se recusaram a retornar para agradecer, simplesmente, que Jesus disse, não foram curados do espírito, né? Que é o que nós buscamos, né? A nossa cura do espírito. Então, o Espiritismo mostra para a gente que tudo está dentro dessas leis fluídicas, dentro das leis do magnetismo, né? Que são as leis que mantêm o equilíbrio aqui na nossa Terra. Então, que estejamos convictos disso, né? Que esses milagres de Jesus não derrocava, não destruía as leis nenhuma, né? Nada, ele não se sobrepunha a nada que fosse uma lei universal, mas ele cumpria e realizava tudo aquilo pela sua grande capacidade de amar. E que Deus nos abençoe, muita paz aos nossos corações, hoje e sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo aqui do nosso O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como você sabe, porque estamos estudando juntos, já na segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o capítulo 4. Neste capítulo, que nós já iniciamos, nós estamos estudando a trajetória, as características, a problemática vivida, experimentada por espíritos pelo nosso querido codificador Allan Kardec, classificados como sofredores, e nós estamos agora, vamos conhecer o espírito que, sem que o médium o conhecesse em vida, encarnado, mesmo de nome, não se conheciam, esse espírito então comunicou-se espontaneamente. O que disse ele e o que está aqui por trás desta questão? A comunicação espontânea decorre de uma questão que a física, a ciência, pode inclusive medir, que é a afinidade, a vibração, o padrão vibratório e de sintonia. Nosso querido mentor Emmanuel nos diz que o universo é vibração e sintonia. Pois acontece isso à mesa mediúnica. É claro que existem gradações nesses graus de afinidade e sintonia, e aqui parece ser o caso de um grau bastante satisfatório de afinidade e sintonia do espírito comunicante com o médium, e naturalmente quando isso acontece, porque houve uma comunicação espontânea, isto aqui não significa que tenha acontecido uma coisa só porque um espírito resolveu comunicar-se em uma reunião mediúnica, em absoluto. Tudo ali está sob a supervisão, o cuidado e o planejamento anterior realizado por espíritos que são espíritos de altas conquistas, responsáveis pela reunião. Então, é nesse capítulo da sintonia e da afinidade que se enquadra este momento em que, em uma reunião mediúnica, um espírito apresenta-se espontaneamente, o que não significa que ele se tenha colocado à mesa mediúnica à revelia do plano espiritual superior responsável pela reunião. Isso tudo está adredemente preparado. Então, esse espírito fez essa primeira comunicação no Havre, no dia 9 de agosto de 1863, e ele declara e revela que tinha crença e fé na bondade e misericórdia de Deus. Declara que estava em um sofrimento enorme. Então, o que diz esse espírito? Ele diz: creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Pereci no mar. Meu espírito, ligado ao corpo, vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. Aqui há uma questão muito importante, porque o Espírito revela o que vai na sua intimidade profunda, no seu psiquismo profundo. Ele disse Deus, ele começou dizendo que crê na bondade de Deus, e quando ele foi dizer novamente Deus, ele ficou impactado, porque isso está enraizado no seu psiquismo profundo. Então, ele diz que desencarnou no mar, arrebatado do navio L'Alerte por uma rajada do mar. Aqui nós temos uma outra questão bastante interessante, que é o fato de ele dizer, e esta é uma informação interessante, que o espírito estava ligado ao corpo e vagou muito tempo sobre as ondas. Quando ele diz Deus, o que será que ele vai dizer, então, na comunicação subsequente? Porque esta ficou
interrompida. Kardec aqui esclarece, a comunicação foi interrompida. E no dia seguinte, o espírito prosseguiu. Nós vemos então como ele começou essa primeira comunicação no dia 9 de agosto, portanto, no dia 10 de agosto, também evidentemente de 1863, o espírito então dá a sua segunda comunicação. E é interessante aqui que, como a sintaxe ficou quebrada, ele colocou Deus no final da primeira comunicação, mas não repetiu Deus no início da segunda comunicação. Era como se o espírito tivesse apenas respirado um pouquinho e então continuasse a frase, que foi exatamente o que ele fez. Como é que ele se colocou aqui? Ele disse, Deus já estava no final da primeira comunicação, e no dia seguinte ele continuou, houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, libertado com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça, a sua bondade estende-se aos arrependidos. Nós temos aqui muitas informações importantes a esse respeito. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que há uma questão de expiação ou de provação. Na verdade, ele diz aqui que está vendo as faltas que cometeu, que ele foi liberto pelas preces. Isso é muito importante quando nós sabemos de qualquer tipo de desencarnação devemos orar, mas principalmente com relação a esses casos de desencarnação súbita, em que o espírito não está preparado e então ele sofre um período mais longo da perturbação. Como nós sabemos, o espírito, ao desencarnar, sempre atravessa um período de perturbação que está na dependência sempre da forma como ele viveu ou das conquistas que ele desenvolveu e conseguiu amealhar, naturalmente, com o seu esforço moral. Então, nós vemos aqui que há uma questão de expiação ou provação. Qual é a diferença, a distinção conceitual entre expiação e provação? A provação é um recurso, já que nós sabemos que a Terra é uma escola, ela também é um hospital, porque nós estamos aqui para nos curarmos dos nossos defeitos morais. Mas, enfim, a provação é uma prova. Como nós sabemos que o planeta Terra é uma escola, nós estamos aqui para fazer os nossos testes. Nós já temos as informações, já sabemos como devemos reagir e nos comportar, então o que devemos fazer? Devemos provar, como nas escolas, nas universidades, nós fazemos provas, trabalhos para nos mostrarmos competentes naquele conteúdo que foi lecionado na escola ou na universidade. Enfim, então essa é a aprovação. E a aprovação tem uma característica interessante, que muitas vezes, se o espírito julga que está muito difícil para ele, ele pode negociar com a lei. Por exemplo, se ele não está suportando um matrimônio que, afinal, mesmo com uma programação na espiritualidade, na erraticidade de contrair um matrimônio com outro espírito, às vezes aqui os espíritos não conseguem cumprir com o combinado, ou então se seduzem por algumas facilidades, tentações aqui no plano material, mas enfim, aí isso pode ser uma provação, porque há casamentos de provação.
Então, desse ponto de vista, o espírito pode orar e pedir numa negociação com a lei, digamos assim, para adiar esse compromisso, caso isso esteja afetando todos os outros quadros no desenho da sua própria encarnação, para que ele possa cumprir, então, atingir esses objetivos. Isso é a aprovação. A expiação não comporta essa negociação com a lei, porque depois de muito a lei divina esperar pelo Espírito, para que o próprio Espírito consiga vencer as suas tendências e superar a si mesmo nas provas que o preparariam, pelo menos esse era o objetivo, para ele vencer as suas dificuldades, e aí ele não consegue isso. Muitas vezes o espírito até repete todos os erros que já vinha fazendo. E então chega um momento em que a lei diz que a partir dali não será mais possível ao espírito seguir sem quitar-se perante a lei. Isto não é uma vingança da lei de Deus, nem muito menos de Deus, nosso Pai. Isto é apenas um mecanismo autorregulador para que o próprio espírito esteja em condições vibratórias, morais, conscienciais, para prosseguir a sua trajetória, o seu programa de autoaperfeiçoamento. E é desse ponto de vista que nós temos aqui também um caso em que nós devemos questionar, ou pelo menos meditar, a respeito dessa questão do acidente que aconteceu. Nós já vimos que aconteceu no mar, porque esse espírito, chamado Pascal Lavic, esse espírito acabou se colocando assim, nessa perspectiva da bondade de Deus. É exatamente isso que acontece e aconteceu quando ele se voltou para a segunda comunicação, já no dia seguinte à primeira comunicação. É ele próprio quem diz, aqui já na segunda comunicação, como nós vimos, porque talvez por emoção da lembrança da bondade de Deus, ele tenha interrompido aquela frase da primeira para a segunda comunicação. Mas é a propósito de expiação e provação que ele próprio menciona o assunto. Ele diz, por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação, porque ele não conseguia se desvencilhar do corpo que estava ali balançando pelas ondas no mar, porque nós já vimos aqui que essa é a segunda comunicação, estudando o espírito Pascal Lavic, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte internauta, que continua conosco aqui estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, desta vez o espírito catalogado como espírito sofredor por Allan Kardec, Pascal Lavic. Pois é exatamente nesta segunda comunicação que o espírito explica. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Naturalmente, esperaram que o corpo aparecesse. Ele foi dado, portanto, como desaparecido, mas provavelmente não havia muitas esperanças de ele ser encontrado encarnado, né? Vivo, no sentido. Ele diz, não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. Nós aqui temos uma outra questão que nós já estudamos com um certo cuidado, com bastante cuidado,
e uma certa profundidade, que é a questão do arrependimento. Aqui o Espírito está dizendo que ele estava arrependido. E porque ele tem fé, tem confiança em Deus e na misericórdia de Deus, ele espera, no sentido de que ele tem esperança com o perdão de Deus. Uma situação muito delicada que nós aqui precisamos creditar ao Espírito Pascal Lavic, e também a humildade, quando ele próprio diz que necessita das preces. Mas ele também faz aqui uma declaração que é de reconhecimento, dando valor a quem pode pedir por ele a Deus. Ele reconhece que as pessoas que estavam participando da reunião eram pessoas que tinham credenciais, digamos assim, para pedir com sinceridade e com possibilidade de ser atendido perante Deus, o Criador, que ele chama de Deus de justiça, em benefício dele, Pascal Lavic. Nós vemos aqui nestas poucas linhas da declaração do Espírito como isso pode informar-nos a respeito do mundo íntimo, do nível de consciência em que está Pascal Lavic. Ele reconhece que está diante de uma situação dolorosa, porque não pode desligar-se do corpo. Ele declara humildemente que esta é uma terrível provação. Ele também diz que o corpo não era encontrado, e ele reconhece que por muito tempo pessoas, criaturas ligadas a ele, esperaram. Essa sensação de ser esperado, desejado, é muito boa para o espírito, a despeito de ele estar nesse sofrimento, sem poder desligar-se do corpo, em terrível provação que ele próprio reconhece, e depois ele também reconhecer com humildade que ele precisava e estava precisando das preces e estava pedindo as preces para quem possui a crença salvadora. Aqui também ele reconhece que a crença no Espiritismo, nos valores da imortalidade do Espírito, na potencialidade de ele estar ali, porque o Espiritismo tem o seu baluarte na mediunidade, que é uma salvação para o espírito. Então, ele está aqui dizendo que espera ser perdoado, mas ele está arrependido. Então, nesse dia seguinte à primeira comunicação, ele foi continuando, foi falando no dia 10 de agosto de 1863, e falou sobre Deus, que novamente ele estava reforçando isso, e que Deus tinha havido por bem permitir aquela comunicação. Então, ele faz também aqui o elogio da prece. Ele reconhece o valor da prece. E ele também reconhece o perfil de quem tem, digamos, credencial para isso. A prece daqueles que ficam e que tem repercussão no desencarnado, como nós vemos, as pessoas que ficaram, amigos, familiares, estavam orando também por ele, ou esperando por ele. Muitas vezes a oração não precisa ser traduzida em palavras, mas pelas emoções e pelos sentimentos. O simples fato de os que ficaram pensarem nele, rogarem, esperarem que aparecesse o corpo, então ele próprio está aqui reconhecendo que há essa repercussão no desencarnado. Isto é uma prova de que os nossos sentimentos podem nos fazer como um halo de prece na direção daqueles que nós devemos e estamos desejando, pelos quais devemos orar. Então, esperaram por Lavic muito tempo e, por fim, acharam o seu corpo. Ele desencarnou, então, no dia 11 de dezembro de 1862, pelo que se depreende da nota no Jornal de Havre, no dia 11 de agosto de 1863,
do qual o médium não podia ter tido conhecimento. Essa é uma situação muito peculiar e muito interessante. E o que diz essa nota no Jornal de Havre, do dia 11 de agosto de 1863, essa matéria continha o seguinte tópico, do qual o médium não podia ter ciência e que Kardec transcreve aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Diz o noticiário do Jornal de Havre: noticiamos que a 6 do corrente se encontrara um resto de cadáver encalhado entre Bleuville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavica, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio L'Alerte por uma rajada de mar. Lavic tinha 49 anos de idade e era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. Então, no dia 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento ao centro, não é isso? Esse acontecimento no centro, em que o Espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo e espontaneamente uma outra comunicação. Essa outra comunicação ficará para a nossa próxima reunião aqui pela Rádio Rio de Janeiro, o nosso próximo encontro, quando nós voltaremos a estudar a trajetória, o quadro de Pascal Lavica, esse pescador que foi arrebatado ao mar por uma rajada e que teve o seu corpo naturalmente ficando lá sepultado, digamos assim, no mar, mas foi encontrado tempos depois, no dia, na verdade, do dia 11 de agosto, e ele então estava já com deterioração do corpo, mas foi possível identificá-lo. E vejamos que o espírito manteve sempre a consciência do que lhe tinha ocorrido, e aqui também lhe foi possível estar atento aos movimentos de amor na esperança dos que tinham ficado e que certamente alcançaram seu coração. Esse é um ensinamento precioso para todos nós, e nós voltaremos a buscar mais ensinamentos na trajetória desse espírito, Pascal Lavic, em nosso próximo encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.